Muito boa noite, pessoal. Deixa eu explicar um pouquinho o que será esse meu tempo aqui com vocês. Quando o pastor Lucas me convidou para falar sobre esse tema aqui no congresso, eu compartilhei com ele sobre algo que eu vinha desenvolvendo e venho desenvolvendo há alguns anos, tanto com a juventude da minha igreja, quanto com os meus próprios filhos, que também estão na idade aí da juventude. E um deles mora fora do país, está num projeto ali nos Estados Unidos, passando por alguns momentos de decisões bem significativas na vida. Na verdade, nesse exato momento, estamos passando por algo muito incomum na nossa história familiar. Cada um de nós quatro, eu, minha esposa e meus filhos, está num lugar do Brasil ou do mundo. Um filho nos Estados Unidos, servindo num acampamento, cuidando de 450 adolescentes. Meu outro filho está num outro acampamento no Paraná, essa semana cuidando de 180 crianças, onde o acampamento ficou 30 horas sem energia por causa do ciclone ali no sul do país. E minha esposa está em Atibaia, servindo ali no contexto da Palavra da Vida, e eu aqui com vocês. E é muito legal ver, especialmente na vida dos meus filhos, eles tomando decisões e rumos que julgamos pela Palavra de Deus e pela vida em Jesus serem decisões sábias. E muito daquilo que a gente vem ensinando na igreja e na vida deles em casa, eu fui compilando ao longo dos anos e eu quero apresentar para vocês. Um pouco, vai ser mais instrucional, menos pregação expositiva, mas passar por alguns tópicos que eu julgo serem extremamente importantes nesse processo de tomarmos decisões sábias e que glorifiquem a Deus. Decisões que reflitam a sabedoria bíblica e decisões que sejam compatíveis com a nossa vida em Jesus e que, portanto, glorificam ao Senhor. Que tipo de decisão eu estou falando? Eu estou falando desde decisões que envolvem relacionamentos de um namoro, noivado, um casamento, até aqueles que já são casados, o ter filhos, faculdade, demais cursos acadêmicos, carreira profissional, mudança eventualmente de emprego, que implica até em mudança de cidade, investimentos financeiros, compra de bens. A geração atual lida muito com a questão do empreendedorismo, essa iniciativa de abrir mercado em algumas áreas, ou até mesmo decisões que envolvam sonhos e projetos maiores da sua vida, qualquer que seja o plano ou qualquer que seja o sonho. Eu não estou necessariamente lidando com decisões menores, corriqueiras, do se eu vou numa lanchonete ou se eu assisto uma série, embora muitas das verdades aqui que eu vou compartilhar determinarão em que lugares você não deveria ir ou séries que você não deveria assistir. Mas eu quero pensar em decisões maiores que tenham impacto ou tragam algum peso muito significativo para a nossa própria história de vida. E o que eu quero dizer por decisões? Decisões, muito mais do que simplesmente escolher entre opções, são oportunidades que você tem para refletir no passo que você dá rumo aos seus sonhos e projetos de vida. Não é simplesmente escolher entre A e B. As nossas decisões, queridos, refletem o nosso caráter e os nossos projetos de vida mais do que você imagina. As escolhas que você faz na vida refletem muito mais quem você é do que você pensa. Especialmente essas decisões que são maiores. E pensando nisso, eu diria que de tempos em tempos, deveríamos separar um tempo para refletirmos ou avaliarmos a legitimidade dos nossos sonhos e projetos. A gente vive um mundo que cresce numa mentalidade do você constrói o seu futuro, você determina a sua vida. E isso não é verdade biblicamente. Eu não sou o protagonista da minha história. Há um Senhor que é o Senhor da história, diante de quem a minha vida está,
e por causa de quem eu tomo decisões na vida. Então, cada oportunidade que temos de tomar decisões maiores na vida é uma oportunidade de avaliarmos a legitimidade daquilo pelo que estamos decidindo. Decisões, então, são oportunidades concretas de darmos um próximo passo rumo a esses projetos e sonhos. E você tem que lembrar que dizer sim para algo é dizer não para outro algo. E por que eu falo isso? E menciono até uma conversa que eu e minha esposa tivemos essa semana com uma jovem da nossa igreja, uma jovem de 27 anos de idade, menina crente, séria com Deus, cursando seminário no seu penúltimo ano, advogada já formada, não vou passar o contato não, fica tranquilo. Ela falando da dificuldade que é lidar, aí rapazes, prestem atenção, com homens que têm dificuldade de tomar decisões, porque ficam esperando a melhor dentre muitas possibilidades, com medo de dizer sim para algo, não ter a oportunidade de dizer sim em outro momento para outro algo que gostaria. Deixa eu te falar, tomar decisões implica fechar possibilidades. Quer ver um exemplo? E eu falo muito isso no contexto do casamento e até para os muitos jovens noivos que eu e a Juliana acompanhamos, preparando-os para o casamento. Quando eu disse sim para a Juliana, eu disse não para absolutamente todas as outras mulheres do mundo. Elas não existem mais para mim como uma possibilidade. Elas não existem. Eu não estou dizendo que não sejam mulheres crentes, mulheres de Deus, de um bom caráter, ou dedicadas e por aí vai. Mas quando eu decidi por algo em relação à minha esposa, eu disse não para todas as outras. Quando eu decidi ter filhos, eu decidi que eu me privaria de algumas realidades que o que não tem filho tem a possibilidade de fazer. E eu lembro de uma conversa, por exemplo, estava eu, minha esposa, um outro casal de amigos muito queridos e um casal de noivos. E o rapaz, o noivo, dizendo na frente da noiva, na nossa frente, não, casar agora ainda não, eu ainda quero viajar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Contou assim os sonhos de vida dele antes do casamento. E eu disse o seguinte para ele, olha, eu decidi fazer tudo isso em menor quantidade, porém acompanhado da minha família. É verdade. Não casado, sem filhos, dá para você fazer muito mais coisas. Só que decidi fazer talvez em menor quantidade, mas construindo uma história com quem eu quero passar o restante da minha vida juntos. Então entenda isso, que dizer sim para algo é dizer não para um monte de algo. Não fique esperando ter todas as possibilidades em suas mãos para avaliar qual supostamente seja melhor, daqui a pouco já falo sobre listinha de prós e contras, para então julgar ter tomado a melhor decisão possível. E saiba, a não decisão é uma decisão, tá bom? Decidir, não decidir é tomar uma decisão. E essa é a galera que segue simplesmente o fluxo daqueles que os empurram. E saiba, decidir, não te dá o direito depois de reclamar o fluxo que te empurram para seguir. Ok? A vida é feita de decisões e consequências decorrentes dessas decisões. Quais são alguns pressupostos nesse processo decisório? Primeiro, pessoal, a gente tem que aprender a decidir com base em convicções, não em simples necessidades urgentes, oportunidades imperdíveis, impulsos ou meras emoções. Decisões significativas na vida têm que ser muito bem ponderadas, com base em convicções, não em simples oportunidades. Oportunidade existe um monte na vida. Cuidado com aquela ideia, eu voltarei a mencionar isso lá na frente, do agora ou nunca. Oportunidade única na vida. Não. As decisões mais significativas na vida não são tomadas na base do agora ou nunca. É justamente por decisões serem tomadas com base em ímpeto, emoções alteradas, que pessoas se arrependem amargamente das decisões que tomaram. A pergunta que eu sempre faço, quando eu ajudo pessoas nesse processo, é a seguinte: quem você quer ser, ter ou fazer daqui 10, 15, 30 anos da sua vida? Porque quem você quer ser, ter ou fazer daqui 30 anos será consequência das decisões que você começou a tomar ontem. Coloque o ontem aí entre aspas.
A nossa vida é fruto de escolhas. Daqui 30 anos nunca chegará se você não tomar decisões corretas e sábias para desenvolver os seus próximos passos e etapas de vida, para então chegar ao final de 30 anos, no exato ponto que você colocou diante de Deus como sendo o adequado na sua vida. Quem você quer ser, ter ou fazer daqui 30, 20, 15 anos é fruto das decisões que você toma no presente. Outra coisa, outro pressuposto, nem todas as decisões têm o mesmo peso, tá bom? Nem todas as decisões têm as mesmas implicações ou as mesmas consequências. Temos que aprender a lidar com grandezas diferentes as decisões que tomamos. E por que eu falo isso? Porque numa geração, e queridos, quando eu falo geração atual, eu não estou falando de cima para baixo, com distanciamento, metendo o pau nessa geração. Não, essa não é minha postura. Eu trabalho com juventude há 27 anos. Eu trabalho num seminário, tempo integral, em que 80% dos alunos está na faixa etária aí entre 20 e 26 anos de idade. Alguns um pouco menos, 17, 18, mas é a minoria. Então, estou constantemente lidando aí com juventude. E essa geração da experiência, a geração da intensidade, julga todas as decisões da vida absurdamente urgentes e importantes. Isso não é verdade. Eu vou ranquear algumas aqui, só para você entender o que eu estou dizendo. Casamento é maior do que carreira profissional, tá bom? Ok? Casamento é uma decisão muito mais importante, com muito mais implicações do que carreira profissional. Trabalhar na empresa A ou B se equivalem, tá? Isso vai ter uma implicação lá na frente, porque talvez não seja uma questão de Deus. Deus, qual empresa o Senhor quer que eu trabalhe? Me entenda bem, eu vou desenvolver essa ideia. Isso não é uma questão de Deus, queridos. Tá? Não que você não possa orar por ele. Ore por sabedoria. Tenha discernimento numa série de fatores que eu vou falar. Agora, casamento e carreira, sim. É uma questão de Deus. Mas empresa A ou B se equivalem. Igreja em que congregar, vou até tomar a pregação de ontem à noite. Igreja em que congregar é maior do que casa comprar ou que intercâmbio fazer. Tá bom? É muito mais importante a decisão que você toma em relação à igreja que você congrega, do que faculdade você vai fazer ou onde você vai morar. Tá? Deixei bem explícito ontem. Educação, como você vai educar seus filhos, é mais importante de onde você tira férias. Ou seja, aprenda a ranquear. Aprenda a pesar e ponderar na distinção das decisões que você tem que tomar, para não agir com base tudo na urgência, na base do que te dá mais experiência, ou com extrema intensidade, aquilo que não deveria consumir tanto a tua vida. Um outro pressuposto, quanto mais significativas, quanto maiores ou em quantidade numérica são as implicações futuras das suas decisões, mais você deveria considerar a sua própria história anterior e não apenas a que está diante de você. Te digo o seguinte, muita gente toma a decisão errada porque não sabe se enxergar. Vou usar um português bem claro aqui. Nem todas as possibilidades para algumas pessoas são possibilidades para todas as pessoas. E aqui eu vou citar, por exemplo, uma coisa que eu ajudei meu filho. Ele estava no processo, ele decidiu que faculdade fazer, e nós sempre o apoiamos. E ele tinha a oportunidade de cursar alguns cursos simultaneamente pelo tempo disponível que ele teria. O sonho dele, o projeto dele é design. Ele está fazendo agora design de animação e 2 outros cursos de design de games e design gráfico. Mas ele queria fazer algo diferente. E ele falou, pai, acho que eu vou fazer gestão financeira. Cara, para um cara que odeia matemática, tem a menor chance de dar certo. Agora, nesse momento de vida, não. Eu falei, filho, na boa, cara, não quero te desmotivar, mas isso não é para você. Não é. Tem alguns que vão falar, nossa, você está desestimulando seu filho. Tô. Isso aí. E tudo bem.
para ele, nesse momento de vida, não é o melhor curso para ele fazer. A mente dele, a galera da criatividade vai me entender, tá? A mente dele funciona diferente. Eu amo economia, eu amo finanças. Ele não. Eu acho que ele queria fazer por minha causa. Eu falei, não, filho, olha para a tua história, olha para coisas que vocês gostam, olhe para as habilidades que Deus te deu, preste atenção nas coisas que você gosta de fazer, leve isso em conta nas decisões que você vai tomar. Ou seja, aprenda a se conhecer um pouquinho mais. Não decida por causa das expectativas que os outros têm de você, a não ser que essas expectativas sejam bíblicas. Agora, se elas são questão de perfil, de estilo, é você que vai carregar o fardo dessas decisões. Eu lembro do meu irmão. Meu irmão foi privado pelo meu pai de fazer a carreira que ele gostaria, que era educação física. E meu pai naquela mentalidade, educação física não dá dinheiro, né? E não isso, e não aquilo. E meu pai foi forçando meu irmão para outros cursos. E meu irmão não tem a menor chance de dar em outros cursos, exceto educação física. Depois de ter tentado, se frustrado, jogado boa parte do tempo e do dinheiro fora, ele decidiu fazer educação física. Hoje meu irmão é empresário, na área de ergonomia e ginástica laboral. Todas as Nestlés do Brasil, Garoto e as principais usinas de sucro-alcooleira, né, cana e açúcar, meu irmão presta serviço para elas. Né? O cara está empresário absurdo. Eu queria ter 1% do dinheiro dele, né? Mas tudo bem, não foram as decisões que eu tomei na vida. Aí, tá vendo? Tem implicações, né? Cara, meu irmão não daria certo no direito. Não daria. Ele funciona diferente. Sabe esse negócio de aprenda quem você é, qual é a sua história, as oportunidades que Deus te deu, as habilidades que Ele te deu, as experiências e pessoas que Ele colocou na sua história? Aprenda a olhar mais para trás também, tá bom? Aprenda a olhar para trás, não apenas para os seus sonhos adiante de você. E por último, último pressuposto, saiba muito bem discernir o momento ou fase de vida em que você se encontra. Existem decisões que não precisam e não devem ser tomadas aos 18 anos de idade. Mas existem decisões que ficaram para trás depois que você já tem 45 anos de idade. Decisões que implicam sobre um casado são decisões diferentes de quem é solteiro. O movimento de quem já está com uma vida profissional razoavelmente estável é mais complexa de quem está desbravando o mercado. Tá bom? Saiba entender o momento de vida, a fase de vida que você está vivendo. E eu falo isso para vocês como quem há muitos anos atrás sofreu um pouco com isso, na seguinte perspectiva. Eu me casei muito cedo, por decisão, por amar justamente a Juliana. Casei com 20 anos de idade. A Juliana tinha 21, casamos bem cedo. Nós incentivamos nossos filhos a casar cedo, eles querem casar cedo, né? Aí com 20, 22 anos de idade, se Deus assim permitir, obviamente. E porque eu casei cedo, eu não tive algumas oportunidades, tá bom? Eu via, por exemplo, alunos no seminário, colegas meus, indo estudar fora do Brasil. Solteiros, tiveram tempo de estudo na Europa, posteriormente nos Estados Unidos. Eu poderia citar dezenas de colegas, dezenas de alunos meus. Por um tempo eu me entristeci com isso, tá? Eu me entristeci, eu confesso para vocês. Puxa, como eu gostaria de ter tido essas oportunidades. Só que a fase de vida em que eu me encontrava não permitia esse tipo de experiência que eles solteiros tinham. Graças ao bom Deus eu aprendi isso muito rápido. E eu tive a oportunidade de demonstrar esse aprendizado na prática em 2014, quando eu coordenava um curso no SBPV, o curso de graduação, trabalho no Seminário Bíblico Palavra da Vida. E na virada, aí, na verdade, de 2012 para 2013, o nosso reitor, ele descobriu um câncer muito agressivo, e que por causa disso toda a dinâmica do seminário iria mudar por conta desse câncer. E naquele momento
havia um projeto do seminário de me mandar, juntamente com a Juliana e meus filhos, para os Estados Unidos para estudarmos. Só que o momento do seminário era extremamente crítico. Tanto é que esse reitor veio a falecer num fatídico ano que o outro reitor faleceu. E nesse contexto eu assumo a reitoria do seminário diante de 2 falecimentos no prazo de 6 meses. As circunstâncias do lugar, da missão onde eu trabalhava em 2012 e 2013 eram extremamente desfavoráveis a eu sair do Brasil para estudar, por mais que vínhamos trabalhando financeiramente, aprendizado da língua e mais um monte de coisa para poder sair. Queridos, que decisão fácil foi aquela. Deus, estamos entendendo que não é o momento de sairmos. Diferentemente, talvez de outra circunstância, que já passamos lá no seminário. Abandonei o projeto de um PhD fora? Não, vai acontecer? Não faço a menor ideia, mas tenho certeza de que tomamos a melhor decisão em função das circunstâncias que tínhamos ali em 2012 e 2013. Saber entender a fase, o momento de vida que você se encontra é extremamente importante para não tomar decisões que não deveriam ser tomadas naquele momento de vida. Quero considerar agora com vocês alguns textos bíblicos que me ajudam muito, como os fundamentos bíblicos teológicos da tomada de decisão. Alguns eu já mencionei ao longo das pregações, quero juntar tudo aqui. Primeiro, suas decisões de vida precisam ser baseadas em quem você é em Jesus, a nova vida que você tem nele. Por exemplo, Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos, Deus tem uma nova agenda para nós em Jesus. Não só o nosso destino eterno é refeito em Cristo, senão também nossas prioridades, nossos valores, nossos sonhos e projetos. Se Cristo não é Senhor dos seus sonhos, existe um ídolo no teu coração que está fazendo frente à tua adoração exclusiva a Jesus, de tal forma ele ter completa liberdade, como de fato tem, de conduzir a sua vida segundo o desígnio dele, não o seu. Você tem sempre e constantemente se lembrar de quem você é em Jesus, a nova vida que Ele te deu, a nova agenda, os novos valores, os novos propósitos, os novos relacionamentos, as novas perspectivas. Pessoal, Jesus não é alguém que a gente menciona no momento da vida. Jesus é aquele de quem partimos, em quem permanecemos e quem propositamos em tudo que somos na nossa vida. Pouco importa se você vai ser missionário num campo, pastorear uma igreja, dirigir uma empresa, ser professor, professora numa universidade, advogar, pouco importa. O que importa é como você vive a tua vida em Jesus, qualquer que seja a circunstância que você ocupe. Parta de Cristo, permaneça em Cristo e proposite tudo que você faz. Proposite Cristo Jesus. Essa é a agenda. Essas são as boas obras para as quais Deus nos salvou em Cristo Jesus. Segundo conjunto de textos que me ajudam. Eu poderia citar vários, conversei com o pastor Lucas, vou disponibilizar esse material, ele é muito maior do que isso daqui, eu peguei talvez 20%, 30% só de tudo que eu venho trabalhando, vou disponibilizar isso para o pastor Lucas, ele vai dar um jeito de chegar aí para vocês. Conjunto de texto, por exemplo, de Provérbios, que fala sobre a nossa liberdade de traçar planos, mas a certeza de que é o Senhor quem dirige os passos. Não é errado sonhar, não é errado planejar, é errado usurpar a autoridade de Deus nos planos que fazemos. Olha, por exemplo, Provérbios 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. E o versículo 9 de Provérbios 16, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso daqui não quer dizer que você traça os seus planos, toma suas decisões e pede para Deus abençoar. Esse é um dos maiores erros que eu vejo acontecendo com pessoas na igreja. Elas decidem e pedem para que Deus abençoe. Não peça a bênção de Deus para aquilo que não é de Deus. Deus não tem o menor compromisso
de nos abençoar naquilo que não tem nada a ver com Ele. A vida, de acordo com Provérbios, é muito clara. O andar no temor do Senhor te livra do caminho da morte, porque te faz tomar decisões certas. Deus dirige os passos daquele que anda numa vida temente ao Senhor. Queridos, Deus tem um compromisso, por causa da aliança que Ele tem com o seu povo, de Gênesis a Apocalipse, de abençoar os seus filhos quando esses andam uma vida de temor e de submissão ao Senhor. O processo de decisão é muito menos doloroso quando, partindo de Jesus, discernimos em que consiste uma vida temente a Deus, o que reflete o caráter de Deus em nós, a glória de Deus em nós, e então decidimos por aquelas coisas. Precisamos aprender a andar com prudência, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. Olha Efésios 5, um texto muito bonito. Efésios 5, 15 ao 17. Efésios 5, 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. Remindo o tempo, porque os dias são maus. É interessante que essa expressão, remir o tempo, a palavra remir é exatamente a mesma que fala que Jesus nos remiu. Exatamente, comprar para si, dando a entender que algo está fora do seu domínio e você adquire para si, dando significado e valor para aquilo que você adquiriu. Remir o tempo significa que, e algumas até já cantaram, né? A vida é passageira, né? Aquela música Trem Bala, se eu não me engano, né? Que fala sobre, eu sei que virou meme, né? Esquece o meme então, mas pega a letra que tem muita coisa interessante, né? Que fala sobre a vida passageira, a vida efêmera. A vida é mais corrida do que imaginamos, e quando nos damos conta dela, ela passou, ok? Essa é a ideia de remir o tempo. Compre aquilo que você já perdeu, porque viver a vida estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida vir levar, a vida leva eu, é desperdiçar a vida. Por isso que o Salmo 90 vai dizer, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Eu sei que a gente vive essa tremenda urgência e intensidade do dia a dia, e a gente não está muito mais preocupado do que o dia seguinte. Mas quando Paulo fala do remir o tempo, viver a vontade de Deus, não andar como nécios, não ser insensato, ou quando o autor bíblico fala aí sobre, né, a contar os dias para que alcancemos o coração sábio, é contemplar a vida como um todo. Deus, eu não sei quantos anos de vida eu tenho, mas o meu desejo é que eu a viva intensamente para a Tua glória, independente de quanto tempo ela dure. Me ajude então a ponderar qualquer que seja a extensão da minha vida, para refletir a sabedoria do Senhor na minha vida. Filipenses 2, já mencionei também, quero mencionar novamente. Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Deus nos dá uma vida até a volta de Cristo, ou até a nossa morte, para que desenvolvamos a nossa vida em Jesus. Você tem que levar isso em conta. Qualquer que seja a tua oportunidade, é a oportunidade que Deus te dá para desenvolver a sua vida em Jesus, qualquer que seja a circunstância. Vou abrir e fechar um parênteses muito rápido, para contrariar até um pouco de uma mentalidade evangélica que não tem respaldo bíblico nenhum. Casamento, por exemplo. Frequentemente eu escuto de gente o seguinte: você não se casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Isso não é bíblico. Isso não tem fundamento bíblico nenhum. Eu sou incapaz de satisfazer e fazer a minha esposa feliz. Eu não tenho felicidade própria. Eu não tenho contentamento e satisfação por mim mesmo, na minha existência, porque eu sou limitado no tempo e no espaço.
Eu tenho um prazo de vida delimitado. Mas existe o Senhor, que é a fonte de toda sabedoria, de toda alegria, todo contentamento e satisfação, em quem prazer verdadeiro é encontrado e em quem nos deleitamos, mesmo que estejamos mal. Então eu não me caso para fazer a minha esposa feliz, eu me caso com a minha esposa para juntos encontrarmos agora, como casal, a satisfação e a felicidade em Jesus. Porque se não for assim, a ideia que a Juliana criará de mim é completamente equivocada. Eu posso fazê-la dar risada em algum momento, mas isso não é alegria de vida. Isso não é satisfação e contentamento de vida. Eu não sou capaz de dar alegria ou felicidade para minha esposa em meio às provações, mas existe um Deus que sim. Ao ponto de Tiago dizer, tende por motivo de toda alegria o passardes por diversas provações. Porque existe um Cristo que morreu por nós, que é a fonte de toda satisfação, que pode nos tornar felizes, mesmo em circunstâncias adversas. Isso é desenvolver a salvação. O trabalho que você tem é a oportunidade de desenvolver a sua salvação na empresa que você trabalha. O namoro que você tem é a oportunidade de Deus desenvolver a salvação que você tem em Jesus namorando. Nisso consiste, queridos, a vontade de Deus. Tudo aquilo que contribui para a demonstração da nossa salvação em Cristo, para o desenvolvimento da salvação em Jesus. Entendeu por que empresa A ou B pouco importa e não é uma questão de Deus? Porque a grande questão de Deus é como Ele pode usar aquele ambiente, aquela circunstância, para formar Jesus em você. Essa é uma questão de Deus. Com quem você vai se casar é uma questão de Deus. Porque se não for salvo em Jesus, não espere que você, num casamento com alguém que não é salvo em Cristo, vá ter oportunidades de desenvolver a sua salvação em Jesus. Cuidado com essa ideia de namoro missionário. Tá bom? Isso não vem de Deus, não. Confesso para vocês que não é tanto um momento, mas foi muito legal que vários pais da igreja ficaram muito bravos comigo, quando eu falando para os adolescentes e para os jovens, que são duas as únicas prerrogativas bíblicas para você encontrar alguém para se casar. Alguém do sexo oposto e temente a Deus pela salvação em Jesus. Me prove biblicamente que você precisa de alguma coisa além desses dois elementos e eu mudo minha opinião. Então para com aquela tua listinha de características desejáveis. A galera aí, fala a Deus, fala a Deus. Ai, me lembrei de algo aqui. Eu estava uma vez falando também sobre isso, namoro, noivado, né? Para jovens e tudo mais. E lá meio para o fim, tinha um cara assim, ó. Aí eu falava alguma coisa e ele... Era um grupo pequeno, né? Aí chegou no meio, depois de umas 10, eu falei isso. Irmão, o que você está fazendo assim toda hora? Ele falou, estou tomando posse da bênção, pastor. É. Toma posse da bênção aí. É. Sabe por quê? A gente ficando em pé levantando as duas mãos aí, né? Pessoal, se alguém é salvo em Jesus e comprometido com a palavra de Deus, é alguém ensinável. Não é alguém perfeito como eu e você não somos, mas é alguém ensinável, que vai desenvolver a sua salvação em Jesus, enquanto namorando, enquanto casado, que vai aprender a perdoar e pedir perdão. Me diga, é necessário algo além disso? Biblicamente não. Cuidado com a listinha que não vem de Deus, tá? Não, mas tem que ver, pastor, né? Tem os desejáveis, tem os preferíveis. É interessante que quanto mais o tempo passa, mais a lista diminui, né? Quando ela poderia ter sido muito simples lá atrás, com só 2 linhas: sexo oposto, salvo em Jesus
temente a Deus. Ok? Pode fazer a listinha depois aí, vai conversando. Está todo mundo de branco, já preparado para o casamento. Quem sabe... Ai, gente, vamos lá. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Olha só, Paulo cita duas coisas muito triviais: comer e beber. Esteja você dirigindo um carro, julgando uma causa num tribunal, ensinando química no colégio, pouco importa. O teu grande desafio é viver para a glória de Deus, é fazer para a glória de Deus. Lembrando, o que é fazer para a glória de Deus? Glória de Deus é quem Deus é e o que Ele faz por nós em Jesus. Esteja você comendo, coma para expressar o caráter de Deus e a nova vida que Ele te deu em Jesus. Esteja você projetando uma casa, preparando uma aula, montando uma peça ali no direito, pouco importa. Que o teu caráter em Jesus seja demonstrado na tarefa que você faz. Isso é vontade de Deus. Presta atenção, vontade de Deus é qualquer coisa que, sendo feita para a glória dEle, demonstre a vida nova que Ele te deu em Jesus. É vontade de Deus tudo aquilo também que é de acordo com a sua palavra. Lembra do Salmo 119? Alguns textos, né? Como pode um jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Interessante que a expressão observando significa basicamente delimitando. Você delimita o caminho pela palavra de Deus. Não ore por aquilo que não está na palavra de Deus, no sentido de legitimado pelas Escrituras. Deus é fiel à sua palavra, mas Ele não tem compromisso nenhum em satisfazer desejos nossos que estejam fora da palavra. Delimite suas decisões aquilo que é bíblico. E como eu disse, empresa A ou B não é uma questão de Deus. Agora, como você se porta como profissional é uma questão de Deus. Ambientes nos quais você não deveria estar, porque ali há uma promoção e conivência com a impiedade, isso fere a vontade de Deus. Não adianta nem orar por isso. Não adianta. Ore por aquelas situações que não estamos lidando com certo e errado, bem e mal, mas com talvez habilidades, desejos, vontades, e que talvez você esteja em dúvida, mas que talvez ambas, sendo da vontade de Deus, no sentido de expressam e oportunizam sua vida em Jesus, estejam de acordo com a palavra dEle, qualquer uma que você decidir, expressará a vontade de Deus, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aquela escritura que é inspirada por Deus e útil para a educação, repreensão, correção, a fim de que todos nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Pessoal, de novo, é por isso que estudamos Bíblia. Para que, ganhando a sabedoria bíblica, tenhamos decisões bíblicas. Então, vontade de Deus é tudo aquilo que expressa a sua vida em Jesus e tudo aquilo que esteja de acordo com a palavra de Deus. E o último conjunto de textos bíblicos é o seguinte: tome decisões com base nas oportunidades que você tem diante do Senhor de viver corandeu. Corandeu é uma expressão que significa diante da face de Deus. Conceito extremamente importante, absurdamente significativo para mim, para a minha teologia e para a educação da minha igreja e dos meus filhos. A consciência, como o próprio Lutero dizia, pouco importa se você está pregando no púlpito ou cuidando de vaca no pasto. Do pastor ao criador de vacas, ambos estão diante da face de Deus. Deus não está mais dentro da tua igreja do que dentro da tua empresa. Deus não está mais interessado na tua sala de escola bíblica do que no teu colégio ou na tua faculdade. Porque quando você entende corandeu, você vai entender que pouco importa se é numa sala de escola bíblica, num congresso de jovens, ou no congresso de biologia que você participa, ou de medicina, ou seja lá o que for. Corandeu vai te dizer como você vive diante do Senhor.
Olha que bonitos esses dois textos. Atos 13:36. Eu entendo que a Nova Versão Internacional, a NVI, tem a melhor tradução, gramaticalmente falando, então eu quero ler na NVI. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Queridos, a nossa vida é delimitada entre vida e morte, nascimento e morte. Você não pode viver, você não pode cumprir ou atender às oportunidades e propósitos de Deus para a sua vida antes de nascer e depois de morrer. Saber discernir o que é que o Senhor requer de você, que Ele não requer de mim. As oportunidades, a história que Deus te permitiu ter, as habilidades que Deus te deu, que Ele não me deu, fazem com que você tenha uma vida única, distinta da minha. Tem muita gente que erra nas decisões, porque quer simular uma história que não é a sua. Quer ter e protagonizar experiências que não lhe competem. Cansei de lidar com gente na igreja que tenta ser quem não é, para agradar quem não interessa. Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração. A gente tem que aprender, queridos, a entender quais são os lugares em que Deus nos plantou, para com fidelidade florescermos no jardim que Ele nos colocou. A minha história não é a tua não é a minha, e tudo bem. Viva a tua, cumprindo o propósito de Deus, e você nunca chegará ao fim da vida amargurado ou frustrado. E outro texto que eu acho belíssimo, a NVI também traduziu melhor, já preguei ele algumas vezes por aí, especialmente na minha igreja, Eclesiastes 5:17-20. Esse texto, Eclesiastes 5:17-20, esse texto é tão importante para mim, mas tão importante, que eu tenho um quadro dele, escrito à mão por uma amiga, que está na frente da minha mesa e eu o vejo todos os dias da minha vida. Todos os dias. É isso aqui que eu quero alcançar. Eclesiastes 5:17-20. 18, 19 e 20. Assim, descobri que para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá. Pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Olha que bonito o verso 20. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. É isso aqui que eu quero alcançar na minha vida. Um coração ocupado com aquilo que vem de Deus e me satisfaz, porque vem de Deus. Porque no contexto de Eclesiastes, a vida é desperdiçada em busca de objetivos próprios, que nada mais passa do que correr atrás do vento. Não sei se você já presenciou isso, eu tristemente algumas vezes. Aconselhar pessoas com 60, 70 anos de idade, que chegaram no fim da sua vida e olharam para trás, e elas chegam frustradas, porque por mais que tenham conquistado muitas coisas, nada disso lhes agradou no fim da vida, porque são coisas que produziram por si mesmas e para si mesmas, e não a alegria que Deus dá, como diz Provérbios, mesmo que seja num prato de hortaliça. Queridos, isso é corandeu. É quando você tem certeza que esteja você comendo um prato de alface
ou uma churrascaria. É Deus quem te dá alegria e não o prato de comida. Isso é corandeu. Não são poucos os que jogam a vida fora correndo atrás do vento, por não saberem discernir que propósito de Deus é esse para as suas vidas, na sua geração. E então eu encerro. Tinha muita coisa aqui, mas o tempo não permite. Alguns cuidados. Quero sugerir aqui para vocês alguns cuidados nesse processo de tomada de decisões. Primeiro, já falei, cuidado com listinhas de prós e contras. A nossa limitação de vida, de mente, de visão, nos impede de enxergar se todos esses prós continuarão sendo prós lá na frente. Prós de hoje podem se tornar contras do amanhã. Tá bom? Cuidado com listinhas de prós e contras, que não consideram a vida em Jesus e a palavra de Deus. Nós decidimos com base no palmo que enxergamos à nossa frente. Saiba que sua visão da situação é sempre limitada, mas sempre o porto seguro da decisão é quem somos em Jesus e a verdade bíblica. Então cuidado com listinhas de prós e contras. Segundo, e aqui eu falo com muito carinho, mas eu espero que doa em muitos de vocês. Para com esse negócio de ficar se aconselhando com um coleguinha que está no mesmo momento de vida que você. Que não enxerga a vida mais pelo retrovisor do que pelo para-brisa. A Bíblia valoriza muito a maturidade e a experiência de vida. Quando eu falo de se aconselhar com um coleguinha, é gente que não tem maturidade bíblica, não tem conhecimento bíblico, mas é o seu confidente e é a pessoa que mais te influencia na tomada de decisões. Não tem a menor chance de dar certo. Não tem. É por isso que Deus deu à igreja pessoas maduras, pessoas sábias, pessoas com experiência, história de vida, que te amando em Jesus, vão querer te ajudar a ter uma percepção clara da situação e tomar a decisão mais adequada. Para com esse negócio de coleguinha, pessoal. Isso é atitude de Absalão, que foi tomar conselho com seus amigos. E quando eu falo amigos, é gente que está no mesmo momento, com a mesma visão limitada das coisas. Valorize pessoas maduras na sua igreja. Lembre-se de quanto Provérbios nos fala sobre a multidão de conselheiros. E de novo, com todo respeito, o teu colega, no mesmo momento de vida, com a mesma visão limitada que você, não é um conselheiro sábio. Não é. Porque sabedoria de vida se adquire pela intimidade, constância e história de vida cristã com a palavra de Deus. Então tome cuidado com coleguinhas. Terceiro, tome cuidado com a ansiedade e desejo de controlar os rumos da sua vida. E aqui eu falo como quem já lutou muito com isso. Eu sou muito cartesiano, sou muito controlado, eu esboço tudo, eu delimito tudo, eu planejo tudo. E eu tenho que me lembrar que a minha vida não é resultado dos meus esforços, que o sucesso na minha vida não é por causa simplesmente das minhas boas escolhas ou das minhas habilidades. A soberba precede a ruína, a arrogância nos faz não considerar o Senhor e não nos permite orar. Cuidado também com a obstinação do coração por algo que você quer tanto, que talvez esse algo que você tanto queira seja na verdade um ídolo do teu coração e você não economizará esforços até conquistar aquilo. Isso é muito real, de namoro a algum gasto financeiro, a obstinação no coração. O próprio significado do termo, obstinado ou dura cerviz, lembra que essa é uma expressão que a Bíblia usa muito? Obstinado e dura cerviz são termos sinônimos. Dura cerviz é pescoço duro, que não permite se curvar diante da autoridade do Senhor. Obstinados têm vida curta. Obstinados têm vida curta. Eles não prevalecem diante do Senhor. Porque se tem algo que Deus faz, é não dividir a sua glória. E Ele não tem dificuldade nenhuma em abater arrogantes. Cuidado com a obstinação do coração, que não medirá esforços
para conquistar logo o que você tanto quer, não importa o quanto isso custe. Cuidado também para não ser precipitado, leviano, intempestivo. De novo, não ponderar, não pesar na seriedade, nas implicações dessas decisões maiores. Cuidado para não decidir por algo visando se livrar de alguma pressão que estão fazendo sobre você. Conheço muita gente que se arrepende de muita decisão que tomou, porque tomou precipitadamente só para se livrar de alguma cobrança ou de alguma pressão. Não faça isso. Existem decisões que tomamos que têm implicações tão dolorosas para a vida toda que nós não dimensionamos o custo que isso vai nos trazer. E por fim, cuidado para não ficar esperando o melhor de dois mundos, ou o máximo de benefício com o mínimo de esforço. Cuidado para não ficar esperando pela oportunidade melhor que surgirá lá na frente, porque ninguém garante que ela surgirá. E por causa disso deixamos algumas oportunidades passarem por nós, não as aproveitando diante do Senhor. Queridos, algumas ideias como irmão mais velho que eu queria compartilhar com vocês. Partam sempre da vida de vocês em Jesus, da sabedoria bíblica, e cumpram com o propósito de Deus na sua geração. Podemos orar? Deus, eu peço ao Senhor por todos esses irmãos e irmãs aqui. Alguns deles certamente tendo que lidar com decisões importantes na vida, outros aprendendo a dimensionar as implicações da vida adulta e o quão pesada muitas vezes ela é em termos dessas decisões que temos que tomar. Peço, Deus, que o Senhor nos conscientize sempre quem somos em Jesus, o que Ele fez por nós. Que o Senhor sempre nos lembre da verdade bíblica, que delimita o nosso caminho, que nos faz entender em que consiste a santidade, a justiça e a vontade do Senhor. Livre-nos, ó Deus, de tomarmos decisões que contrariem a salvação em Jesus, que contrariem a Tua palavra. Nos dê essa sabedoria, Pai, como Paulo fala, como Moisés fala no Salmo 90, para que por meio de corações sábios, nossas decisões reflitam o caráter do Senhor em nós. Deus, peço por aqueles que talvez estejam angustiados em algumas questões, para que o Senhor tire deles a ansiedade e os ajude a serem ponderados nas decisões que tomarão. Nos abençoe e nos guarde, Deus, pois é em Jesus que nós oramos. Amém. Gente, eu queria, só um minuto, enquanto o pessoal vem aqui para o momento interativo, quero recomendar 2 livros para vocês. O primeiro do Tim Chester, Com Toda Pureza, um livro sobre pornografia e masturbação. Talvez seja um dos melhores livros sobre essa questão da pornografia. Eu poderia citar dezenas e dezenas de casos que tanto eu quanto a minha esposa, em relação a homens e mulheres no contexto da igreja, temos ajudado pessoas a lutar com a questão da pornografia. O último capítulo dele é muito legal, que ele fala sobre a importância de considerarmos a glória de Deus, que é o que nos ajuda a lutar contra o pecado da pornografia. Ele diz o seguinte, por exemplo: simplesmente dizer que não podemos fazer não é suficiente para a maioria das pessoas. Nós temos que nos lembrar quem somos em Deus e quem Ele é em nós, para que tenhamos nojo do pecado. Livro muito bom, talvez para você que lute com isso, mas para você também que ajuda pessoas, vocês pastores, vocês líderes de juventude, excelente livro para vocês adquirirem ali do Tim Chester, Com Toda Pureza. Muito bom. E o outro, Homens de Verdade, do Richard Phillips, também da editora Fiel. Talvez em termos de concisão e profundidade, seja o melhor livro que nós temos em língua portuguesa sobre o significado bíblico de masculinidade. E preste atenção que eu tenho escutado cada vez mais no contexto cristão
a ideia de masculinidade tóxica, toda aquela baboseira que a gente escuta quando homens tentam ser homens pela Bíblia. Tá bom? Homens bíblicos não são tóxicos, porque são homens refeitos em Jesus, e não há toxicidade nenhuma em Cristo. Esse livro vai trabalhar exatamente o significado de uma masculinidade bíblica, as implicações práticas disso no casamento. Ele tem uns 2 ou 3 capítulos especificamente sobre casamento. O que significa ser homem num casamento? O significa a responsabilidade do ser homem no trabalho. Muito bom esse capítulo, onde ele parte daquele mandato ali de Deus em Gênesis, do cultivar o jardim, cultivar a terra. Rapaziada, excelente livro. Para vocês que já têm filhos, tem vários pais aqui, estou vendo. Invistam muito nos filhos de vocês, um baita de um livro. Eu tenho para mim, revisando o material e tudo mais, vou comprar para os meus 2 filhos. A gente monta uma biblioteca para eles, e esse é um livro que quando eu tomei contato foi muito importante para mim, no trato dos homens da igreja, e certamente vai ser também para os meus filhos. Fica a recomendação aqui do Richard Phillips, Homens de Verdade.